Ela carregava um rifle, fumava charuto e cruzava mais de 480 quilômetros por semana no Velho Oeste, sozinha, numa diligência. Com mais de 1,80 m de altura e o temperamento de um urso cinzento, Mary Fields não era só durona. Ela foi a primeira mulher negra a trabalhar para o Serviço Postal dos Estados Unidos e virou uma lenda. Mas não foi o revólver que a eternizou. Foi sua coragem, lealdade e o amor pela sua comunidade. Esta é a história de Stagecoach Mary. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Das correntes à liberdade, o nascimento de uma força incontrolável. Em meio às sombras da escravidão que marcavam o sul dos Estados Unidos, por volta de 1832, no condado de Hickman, Tennessee, nascia uma menina chamada Mary. Como tantos outros em sua situação, a data exata de seu nascimento e os nomes de seus pais se perderam na cruel indiferença da época. Nascida como propriedade, sua infância e juventude foram marcadas pelo trabalho forçado e pela completa ausência de liberdade. Desde cedo, no entanto, algo em Mary se destacava. Uma estrutura física robusta e uma altura que mais tarde chegaria a mais de 1,80 m, aliadas de uma determinação que nem a escravidão conseguiu apagar. A Guerra Civil Americana varreu o país, e com o fim do conflito em 1865, a proclamação de emancipação finalmente a alcançou. Mary, agora com mais de 30 anos, era uma mulher livre. No entanto, a liberdade em um sul devastado pela guerra não era garantia de uma vida fácil. Sem educação formal e com poucas opções, Mary utilizou sua força e resiliência para sobreviver. Ela encontrou trabalho em barcos a vapor que navegavam pelo poderoso rio Mississippi, atuando como camareira e lavadeira. Foi nesse ambiente rústico e majoritariamente masculino que ela começou a forjar a persona pela qual se tornaria conhecida, direta, avessa a desaforos e incrivelmente trabalhadora. Foi também nesse período que um laço de amizade se formou, um que mudaria o curso de sua vida para sempre. Mary se tornou próxima da família do juiz Edmund Dunn. A relação mais forte, porém, foi com a irmã do juiz, Sarah Dunn. Quando Sarah decidiu seguir a vocação religiosa, tornando-se freira na Ordem das Ursulinas e adotando o nome de Madre Amadeus, a lealdade de Mary a seguiu. Em 1884, ela se mudou para Toledo, Ohio, para trabalhar no convento das Ursulinas, onde sua amiga era agora a Madre Superiora. No convento, Mary não era freira. Era a força motriz que mantinha o lugar funcionando. Ela cuidava da horta, criava galinhas, fazia a lavanderia e transportava suprimentos. Sua ética de trabalho era impecável, mas seu temperamento era notoriamente explosivo. Não tolerava preguiça e sua linguagem era, para dizer o mínimo, colorida demais para um ambiente religioso. Apesar de sua devoção à Madre Amadeus, seu jeito turrão frequentemente a colocava em conflito com as outras irmãs. Então, em 1885, chegou uma notícia alarmante. Madre Amadeus, que havia se mudado para o inóspito território de Montana para estabelecer escolas e uma missão para os povos nativos americanos, estava gravemente doente com pneumonia. Sem hesitar um segundo, Mary Fields, já na casa dos seus 50 anos, arrumou seus poucos pertences e embarcou na jornada mais desafiadora de sua vida. Ela cruzou metade do país, viajando de trem e diligência rumo a um lugar selvagem e perigoso, movida por uma lealdade inabalável. Ao chegar à missão de São Pedro, perto da cidade de Cascade, encontrou sua amiga à beira da morte. Com seus cuidados e dedicação, Mary ajudou a restaurar a saúde de sua amiga. E uma vez lá, no coração do Velho Oeste, ela decidiu ficar.
Mal sabiam os habitantes daquela fronteira que a lenda de Stagecoach Mary estava apenas começando a ser forjada. Lealdade inabalável, de Toledo até o coração do Velho Oeste. Mary Fields era uma figura central e respeitada na missão de São Pedro, em Montana. Com Madre Amadeus recuperada, Mary arregaçou as mangas e se dedicou ao trabalho com uma energia que desafiava sua idade, que já passava dos 50 anos. Ela fazia de tudo um pouco, e seu trabalho era crucial para a missão. Com sua carroça, enfrentava as estradas primitivas para ir até cidades vizinhas, como Cascade e a futura Great Falls, em busca de suprimentos, de farinha a ferramentas. Sua rotina era dura. Levantava antes do amanhecer e trabalhava até tarde da noite. Sua força era lendária. Carregava sacos de farinha de 50 quilos nos ombros como se fossem leves, e era mais do que capaz de lidar com qualquer homem que tentasse tirar vantagem dela. No entanto, seu temperamento continuava sendo seu maior desafio. Mary bebia uísque nos bares locais, um hábito incomum para qualquer mulher da época, quanto mais para alguém associada a um convento, e não hesitava em entrar numa briga. Seu vocabulário era rude e sua paciência com a incompetência era nula. Esses traços, combinados com o fato de ser uma mulher negra, alta e independente em uma fronteira dominada por homens brancos, faziam dela uma figura constantemente envolta em controvérsias. Apesar da proteção e da amizade de Madre Amadeus, as reclamações sobre o comportamento de Mary começaram a se acumular. As freiras reclamavam de sua linguagem e temperamento, e os trabalhadores contratados frequentemente entravam em conflito com sua supervisão exigente. A situação chegou ao limite por volta de 1894. Um subordinado com quem Mary já tinha tido vários desentendimentos a confrontou. As palavras viraram ameaças, e, segundo relatos, os dois sacaram suas armas. Os detalhes exatos do que aconteceu se perderam no tempo, mas a essência do confronto é clara. Houve um duelo, ou algo muito próximo disso. Tiros foram disparados. Ninguém ficou gravemente ferido, mas a notícia do tiroteio chegou rapidamente aos ouvidos do bispo. Para o bispo, um tiroteio envolvendo a supervisora do convento foi a gota d'água. Independentemente de quem estava com a razão, a reputação da missão estava em jogo. Com o coração pesado, ele ordenou que Mary Fields fosse expulsa da comunidade que ajudou a construir e sustentar durante quase uma década. Madre Amadeus ficou arrasada, mas não podia desobedecer à ordem de seu superior. Aos 60 anos, Mary estava por conta própria, sem emprego e sem casa. No entanto, seu espírito indomável não lhe permitiria ser derrotada. O Oeste ainda não tinha visto tudo o que Mary Fields era capaz de fazer. Sua próxima carreira não só a transformaria em uma lenda local, mas também a imortalizaria na história do Serviço Postal dos Estados Unidos. Trabalho, conflito e expulsão. O preço de ser insubmissa. Expulsa da missão de São Pedro e já com 60 anos, uma idade em que a maioria das pessoas pensava em desacelerar, Mary Fields recusou-se a ser definida pela adversidade. Com a ajuda de Madre Amadeus, que secretamente lhe emprestou dinheiro, Mary tentou estabelecer-se por conta própria. Abriu um pequeno restaurante na cidade de Cascade. No entanto, o seu negócio estava destinado ao fracasso. Não por falta de clientes, mas por causa de sua própria natureza generosa. Mary tinha um coração mole para os necessitados e frequentemente alimentava mineiros famintos e trabalhadores sem um tostão, que prometiam pagar depois e raramente pagavam. Em menos de um ano, o seu restaurante faliu. Mais uma vez, Madre Amadeus interveio. Sabendo da incrível resiliência e confiabilidade da amiga, usou sua influência para ajudá-la a conseguir um contrato com o Serviço Postal dos Estados Unidos. Em 1895, Mary Fields, aos 63 anos, tornou-se uma transportadora de correio de rota estrela, a segunda mulher na história dos Estados Unidos e a primeira mulher afro-americana a ocupar esse cargo. O seu trabalho
consistia em transportar o correio entre a cidade de Cascade e a isolada missão de São Pedro, a mesma comunidade que a havia expulsado. Era um trabalho perigoso e fisicamente exigente, cobrindo uma rota através de terreno acidentado e implacável. Foi nesse papel que sua lenda realmente se consolidou. Mary, que em breve seria conhecida por todos como Stagecoach Mary, Mary da Diligência, enfrentou os desafios com uma coragem notável. Armada com uma espingarda debaixo do casaco e um revólver amarrado à cintura, ela protegia o correio de bandidos e da vida selvagem. Conduzia sua carroça, que apelidou de Mula, através de nevascas, chuvas torrenciais e o calor escaldante do verão. Sua confiabilidade era absoluta. O lema não oficial do serviço postal, nem a neve, nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão da noite, impedem estes correios de completar suas rotas designadas. Poderia ter sido escrito para ela. Uma história em particular ilustra bem sua determinação. Durante uma tempestade de neve particularmente severa, sua carroça e suas mulas ficaram presas num monte de neve. Em vez de esperar pelo resgate, Mary descarregou os sacos de correio, jogou-os nos ombros e caminhou até a missão a pé, com a neve chegando à cintura, só para garantir que o correio chegasse a tempo. Em outra ocasião, uma matilha de lobos assustou seus cavalos, fazendo com que a carroça se virasse. Mary passou a noite inteira guardando o correio, de pé sobre a carroça virada, com a sua espingarda na mão, afugentando os lobos até o amanhecer. Durante 8 anos, Stagecoach Mary nunca falhou uma entrega. Ela se tornou uma figura lendária em Cascade, respeitada, temida, cuja história de coragem ecoava por toda a fronteira de Montana. A lenda da diligência. Uma mulher contra o Oeste. Após 8 anos de serviço fiel e destemido, por volta de 1903, a idade finalmente começou a alcançar Mary Fields. Com mais de 70 anos, o trabalho árduo de conduzir a diligência do correio tornou-se exigente demais. Ela se aposentou da rota, mas a ideia de uma vida tranquila simplesmente não fazia parte de sua natureza. Mary se estabeleceu de vez em Cascade e, para se sustentar, abriu uma lavanderia em sua pequena casa. Sua ética de trabalho permaneceu intacta e ela lavava roupas para os moradores da cidade com a mesma dedicação com que entregava o correio. Nessa fase da vida, Stagecoach Mary já não era uma estranha, mas uma figura querida da comunidade. Sua personalidade forte, com gosto por um bom uísque e um charuto, não se abrandou com a idade. Ela continuava frequentando os salões da cidade, um privilégio notável para uma mulher naquela época. De fato, o respeito que conquistou era tanto que o próprio prefeito de Cascade emitiu um decreto especial concedendo a Mary uma isenção vitalícia. Ela se tornou a única mulher autorizada a beber nos estabelecimentos da cidade ao lado dos homens. Era tratada como igual, uma honra conquistada por anos de coragem, resistência e trabalho árduo. Por baixo de sua aparência dura, no entanto, havia um lado mais doce que os moradores de Cascade conheciam bem. Mary adorava crianças e foi babá de muitas delas na cidade. Também era uma torcedora fervorosa do time de beisebol local, presenteando os jogadores com flores e botões de rosa de seu jardim sempre que jogavam bem. Um dos meninos que cresceu em Montana naquela época e que mais tarde se lembraria dela foi Gary Cooper. O futuro astro de Hollywood contou em entrevistas como sua família falava de Stagecoach Mary, descrevendo-a como uma figura formidável, que conseguia derrubar a maioria dos homens numa briga e cuja reputação era conhecida por toda a região. Sua generosidade também era lendária. Em cada aniversário, Mary fechava sua lavanderia e abria as portas de sua casa para a comunidade, oferecendo comida e bebida para quem aparecesse. A escola local até suspendia as aulas para que as crianças pudessem celebrar junto com ela.
Mary Fields viveu seus últimos anos como uma cidadã honrada e uma lenda viva. Sua saúde acabou se deteriorando e em 5 de dezembro de 1914, ela faleceu de insuficiência hepática, com cerca de 82 anos. Sua morte foi lamentada por toda a comunidade. O funeral foi um dos maiores que a pequena cidade de Cascade já presenciou, com pessoas de todas as classes sociais reunidas para prestar a última homenagem. Foi enterrada no cemitério de Hillside, em Cascade, com seu túmulo marcado por uma simples cruz de madeira. Mary Fields nunca buscou fama, mas viveu a vida sob seus próprios termos com uma coragem e integridade que quebraram todas as barreiras. De uma vida marcada pela escravidão a uma existência de respeito no Oeste americano, sua trajetória é um exemplo de superação e coragem. Numa terra moldada por homens e fronteiras, foi uma mulher afro-americana, indomável e leal, que ousou escrever sua história com pólvora, coragem e coração.